Pessoal, estamos hoje aqui em mais um episódio do Conexão Viva. E hoje nós estamos trazendo aqui como convidados o nosso amigo Brito e o nosso amigo Cerqueira, que são representantes tanto do Sindicato dos Agentes de Trânsito de São Luís, como da AGT. Daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho sobre esses órgãos, tá? É, E na próxima semana vai voltar a tramitar em Brasília a PEC 18, que é a PEC da Segurança Pública. E a gente sabe que hoje segurança, de acordo com as pesquisas, é o que tem mais tirado o sono do brasileiro. Como a gente estava conversando aqui antes, o brasileiro quer sair de casa, mas ele quer ter a certeza que vai voltar em segurança. E nós trouxemos aqui os nossos amigos para falar um pouquinho sobre essa PEC e um pouquinho sobre a importância dos agentes de trânsito serem inclusos nessa PEC, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar aqui um bate-papo, vamos conhecer aqui nossos convidados e vamos dissertar aqui um pouco sobre esse tema aí que é de importância, que é a segurança nacional, que é a segurança da sua família, a segurança do seu filho, dos seus pais, que é a sua segurança. Vitor, é um prazer estar aqui no Conexão Viva, tratando desse tema que é de muita importância, não só para a nossa categoria, mas principalmente para a cidade e para a sociedade. Eu me chamo Marcelo Brito, sou presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de São Luís, sou servidor de carreira, sou formado em Direito e estou aqui para contribuir a esse debate com você, com o seu público, com a sociedade. Vitor, meu nome é Cerqueira, sou agente de trânsito desde 2007, também de carreira. Sou diretor da AGT Brasil, que é a nossa associação aqui em São Luís, na Casa no Maranhão. E a gente está aí para tentar contribuir para que nossa categoria avance no cenário nacional e também local. Fiz uma apresentação, agora vamos lá para a perna número. Brito e Cerqueira, a PEC 18 ela tem sido apresentada como uma proposta estratégica para fortalecer a segurança pública no Brasil. Na avaliação de vocês, eu quero ouvir um pouquinho de cada. Qual é a importância dessa PEC para o país, para a população e por que os agentes de trânsito hoje consideram fundamental se fazerem parte dessa PEC? Tá, Vitor, como tu havia colocado no início da nossa conversa, as pesquisas recentes mostram que a segurança pública tem sido a principal preocupação dos brasileiros. Está acima de emprego, está acima da economia, está acima da saúde, está acima da educação, né? E recentemente nós tivemos episódios trágicos que mostraram que realmente nós fracassamos no objetivo de garantir a segurança pública da população. Nós tivemos aquele episódio no Rio, né, onde centenas de pessoas foram assassinadas, né, que resistiram à ação da polícia nos morros, um verdadeiro estado paralelo que havia se implantado no Rio de Janeiro. E nós também vimos recentemente nos noticiários que o crime organizado ele saiu do morro, ele não está mais restrito à boca de fumo. Ele assumiu refinarias de petróleo, ele assumiu construtoras, ele assumiu postos de gasolina e ele assumiu também o mercado financeiro. Então isso mostra que o Estado, se não fracassou, está fracassando em garantir a segurança pública à população. E nessa esteira, nesse contexto, o governo, no meu modo de ver, se viu encurralado, se viu constrangido e decidiu enviar uma PEC ao Congresso, chamada PEC 18, PEC da Segurança Pública, que tem o objetivo de reconfigurar, né, por assim dizer, resetar o que nós temos hoje e propor um novo modelo de segurança pública para a nossa nação. O projeto da PEC ele tem sido considerado polêmico porque, como foi uma proposta do governo, os críticos alegam que a proposta tira a autonomia dos estados e dos municípios e concentra poder na União. Nós sabemos que o nosso país é uma república federativa e na federação os entes, né, até então estabelecidos na Constituição de 88, têm papéis bem definidos e não há hierarquia entre os entes. Com o envio da PEC, os críticos
né, alguns governadores, que a gente pode até citar, Tarcísio, Ronaldo Caiado, entre outros, né, entendem que a PEC, em que pese ter uma proposta de reconfigurar e renovar o sistema de segurança pública, na medida que a União avança e adentra nas competências do Estado, ela se torna prejudicial, principalmente porque 80% dos investimentos na segurança pública são promovidos por estados e municípios. E aí eles entendem que a União está assumindo um papel de protagonismo sem a contrapartida financeira. Perfeito. Muito boa explicação, Brito. E, de fato, como a gente já várias vezes já comentou aqui, até mesmo aqui no bastidor conversando há pouco, a segurança pública ela tem norteado aí hoje. Vivemos um mundo político, vivemos num ano político, né? Então ela tem norteado aí todos os debates políticos, todas as mesas, rodas de conversa. Vitor, de fato a segurança pública ela está deficiente demais aqui no país. A gente observa aí que cada dia o crime organizado está organizado mesmo, como a gente observa aí. E a tendência é, se não houver uma integração das forças de segurança pública, aumentar e se tornar um verdadeiro caos, porque a gente observa que o crime ele acontece em uma determinada cidade, um assalto, alguma situação de feminicídio também, e chega em tempo real para as pessoas ali pelo WhatsApp, nas redes sociais. A gente tem uma percepção muito grande. Essa PEC ela é de extrema importância para todo o país, para que a gente freie ou então reduza mesmo a criminalidade. Bom, Brito Cerqueira, a gente já já entendeu aqui um pouquinho da importância da inclusão dos agentes de trânsito dentro dessa PEC, né? E aí agora nós vamos entrar aqui num assunto que é um pouco mais polêmico. Vamos tentar debater aqui de fato o que está acontecendo, toda essa polêmica que tem acontecido em Brasília, o que tem tomado aí as rodas de conversa, né? Que, assim, essa proposta, ela tem gerado um debate no Congresso, nos noticiários. Isso é fato. Por que que a inclusão dos agentes de trânsito dentro dessa PEC tem sido tão polêmica no cenário político? Tá, Vitor, no primeiro aspecto, essa PEC ela tem sido polêmica porque, na visão de alguns governadores, ela invade a competência dos estados. Ela dá superpoderes à União e invade as competências dos estados, sendo que os estados e municípios é quem representam o maior investimento de segurança pública, mais de 80%. Outro aspecto da polêmica dessa PEC é porque, no que tange aos municípios, ela comete um erro grave. Ela ignora um dos profissionais de segurança pública do município. A segurança pública nos municípios ela é exercida por dois profissionais: os guardas municipais, que cuidam do patrimônio, da proteção ao patrimônio dos municípios e do patrulhamento comunitário, e os agentes de trânsito, que são os responsáveis pela segurança viária dos municípios. Nós temos números alarmantes, a violência no trânsito está cada vez maior, e essa PEC ela ignora esse profissional que é tão importante na segurança das nossas cidades. Essa é uma pergunta que eu queria entender, Vitor, porque nós somos, de fato, segurança pública. Nós já estamos no artigo 144 da Constituição desde 2014, a emenda constitucional 82. Nós já estamos no SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, desde 2018, como integrantes operacionais. Nós temos uma atividade de natureza policial que nós combatemos crimes de trânsito. Para ter ideia, houve em 2023 a unificação das competências, em que o agente transmunicipal ele começou a realizar blitz do etilômetro, além de outras atividades. Como que a gente vai realizar esse tipo de atividade sem um aparato de segurança? Quer dizer que sempre nós vamos ter que estar com um outro órgão de segurança que poderia estar combatendo o crime em outro local para estar cuidando da nossa segurança. Então a gente não entende essa situação que está acontecendo. Brito, agora imagina que tu tá aqui agora na frente do relator da PEC número 18, a PEC da Segurança Pública, e tu vai usar agora os teus argumentos
para convencer o relator da importância da inclusão dos agentes de trânsito dentro desse projeto? Eu diria para o relator o seguinte: senhor relator, nas audiências públicas, na comissão especial, você deixou claro que você trabalharia na PEC com a visão do cidadão, daquele que quer a segurança pública, daquele que se preocupa em ir e voltar para casa. Pois bem, eu vou trazer os argumentos que eu acredito que são suficientes para a inclusão dos agentes de trânsito no artigo 144 da Constituição Federal. Primeiramente, porque os agentes de trânsito já fazem parte do sistema de segurança previsto na Constituição, no artigo 144. Nós estamos lá no parágrafo 10º. E no parágrafo 10º diz que os agentes de trânsito são responsáveis pela segurança viária. Isso foi aprovado na Emenda Constitucional 82/2014, isso há 11 anos atrás. Um segundo aspecto, relator, que eu apresentaria em favor do nosso pleito é que quando o ministro Lewandowski apresenta a PEC ao presidente da Câmara, Hugo Mota, ele disse que a principal motivação daquela PEC estar sendo entregue ao Congresso Nacional era constitucionalizar o SUSP. O SUSP é uma lei federal aprovada em 2018 que criou o Sistema Único de Segurança Pública, onde, naquela ocasião, eu buscava integrar todos os órgãos e todos os operadores de segurança pública. Nessa legislação federal, em 2018, na lei do SUSP, os agentes de trânsito já estão lá, no artigo 9º, como operador integrante operacional. O terceiro argumento que eu traria seria um argumento jurídico e jurisprudencial. O STJ, Corte Especial, já julgou inúmeros precedentes que reconhecem a atividade do agente de trânsito como uma atividade policial, uma atividade de segurança pública. Ignorar isso é ignorar o judiciário do nosso país, o poder que interpreta as leis. Por fim, ou trazendo mais um outro argumento, nós vamos trazer pareceres de 2 órgãos, de 2 entidades que atuam em nome da sociedade. A OAB, em seu parecer no Conselho Federal, entende que a atividade exercida pelos agentes de trânsito é uma atividade de segurança pública, policial. O Ministério Público Federal, em uma resolução recente, passou orientação para todos os ministérios públicos, Vitor, do Brasil, dizendo que o Ministério Público deve fiscalizar a atuação dos agentes de trânsito que exercendo o controle externo da atividade policial. Cada Ministério Público, nos estados, tem uma promotoria específica. Fiscalizar a atividade policial para evitar abusos, para evitar atrocidades. E o Ministério Público incluiu a nossa categoria no rol de categorias que devem ser fiscalizadas pelo Ministério Público por exercerem atividade policial. Além disso, nós temos outro argumento prático. Agentes de trânsito que passaram em outros concursos para a Polícia Rodoviária Federal, para delegado de polícia, tiveram seus tempos de trabalho, de serviço, exercidos como agentes de trânsito, reconhecidos como tempo exercido como operador de segurança pública nessas carreiras. Isso para fins de tempo de contribuição, para promoção e para critérios de desempate. Então nós temos aí um argumento constitucional, nós já estamos na Constituição, nós queremos apenas não estar tão somente no parágrafo 10º, mas no artigo 144 nos incisos. Nós temos uma legislação federal, a lei do SUSP, que foi o motivador da PEC. Nós temos um argumento judicial, jurisprudencial. O STJ já se debruçou sobre esse tema e já deu sentenças nesse sentido. Nós temos 2 órgãos, 2 entidades que atuam na defesa da sociedade, reconhecendo também a atividade de agente de trânsito como uma atividade policial, uma atividade de segurança pública. Por fim, o último argumento que eu acho que seria o mais robusto para o relator Mendonça Filho seria o fato de que o texto que nós desejamos, o texto que nós pleiteamos, a redação que nós desejamos, já é objeto de uma outra PEC, a PEC 37 de 2022,
que coloca o agente de trânsito no rol do artigo 144. Essa PEC já foi aprovada no Senado, foi aprovada por unanimidade. Ignorar isso é ignorar o voto de dezenas de senadores que já deram ok para essa redação, que já deram ok para esse entendimento. Quando o relator se insurge contra esse pleito da categoria, ele não está se insurgindo somente contra o pleito da categoria, ele está se insurgindo contra a outra casa legislativa. E isso pode, inclusive, atrasar a tramitação da PEC da segurança, porque quando essa PEC chegar no Senado, o Senado, por coerência, vai ter que adequar ela ao texto que ele já aprovou. Como que o Senado vai ignorar o fato de que o artigo 144 da PEC 118, da PEC 18, não conter o agente de trânsito no rol das carreiras policiais, sendo que ele aprovou uma PEC exatamente com essa redação? O Senado, por coerência, deverá fazer isso. E o Senado fazendo isso, a PEC vai ter que voltar para a Câmara. Isso vai representar um atraso para uma PEC que tem como objetivo o cidadão, a segurança pública. Então, quando o relator ignora tudo isso, o que passa para nós é que há, de fato, um preconceito contra os municípios, ou um preconceito contra a nossa categoria. E aí ele não está tendo uma visão do cidadão, ele está tendo uma visão pessoal, porque o cidadão ele quer a segurança pública, independente se ela está sendo feita por a viatura A, pela viatura B, por município, por estado, pela União. O cidadão ele quer a segurança pública de fato e de direito. Os agentes de trânsito combatem crimes. Nós combatemos o crime de dirigir alcoolizado, nós nos deparamos com casos de sequestro, nós nos deparamos com casos de violência doméstica, nós nos deparamos com casos de pedofilia, nós nos deparamos com casos de tráfico de drogas, nós nos deparamos com casos de veículos roubados, nós nos deparamos com casos de veículos furtados, nós nos deparamos com casos de veículos adulterados. Fazer segurança pública, combater todos esses crimes sem o reconhecimento do relator é realmente colocar o agente de trânsito na cova dos leões. É exigir do agente de trânsito fazer segurança sem ter segurança. Então, esses argumentos, eu entendo que são mais do que suficientes para o relator superar essa visão preconceituosa. Nós entendemos que a PEC deve tramitar com celeridade, deve ter uma objetividade, não pode atender tão somente aos interesses de categorias corporativistas, mas os pleitos dos agentes de trânsito estão muito além de um pleito corporativista, sindicalista. Colocar os agentes de trânsito no artigo 144 da Constituição é entender que o trânsito também é segurança pública. É entender que é preciso combater as mais de 40 mil mortes por ano que nós temos no trânsito. E o profissional, por excelência, especial para tratar do combate a esses números da violência no trânsito, é o agente de trânsito do município, é o agente de trânsito dos estados, no DETRAN, e os agentes de trânsito da União, que são os policiais rodoviários federais. Então, o nosso apelo para o relator é esse, né? Que ele tenha a sensibilidade de entender que o pleito dos agentes de trânsito está muito acima de um pleito corporativista. É um pleito que atende ao anseio da cidade e da sociedade. Além disso, eu vou tratar de rebater uma outra fake news, né? Uma parte do Congresso, uma parte dos deputados entendem que o pleito dos agentes de trânsito poderia ser uma estratégia corporativista para obter privilégios. Nós temos que rebater isso, Vitor. A inclusão dos agentes de trânsito no artigo 144 da Constituição, nos incisos, não representam, num primeiro momento, aumento de custo. Explico por quê. A aposentadoria especial que contempla esses profissionais, ela não se dá de forma automática, né? É preciso uma legislação complementar para que isso ocorra. Então, não ocorre de forma automática. Cada município, cada ente federado vai ter que votar e vai ter que regulamentar. Outra preocupação é que parte de algumas categorias, por uma questão de ego, entendem que os agentes de trânsito vão ter o porte de arma automático. Veja bem,
A gente está falando da preocupação da população em ter mais segurança pública. E parte de um lobby de categorias se preocupando se vai ter mais operadores de segurança pública. A gente se pergunta, de fato, essas pessoas estão preocupadas com segurança pública ou estão preocupadas com seu ego, né? Mas eu não vou entrar nesse tema agora. A questão é que o porte de arma também não é automático. Recentemente, a Polícia Federal ela barrou uma tentativa do prefeito do Rio de Janeiro de conceder o porte de arma de forma irrestrita à Guarda Municipal. A Polícia Federal disse, calma, tem que atender os requisitos previstos em lei. Aptidão psicológica, aptidão pessoal, idoneidade moral, aptidão técnica, entendeu? Então isso também não se dá e não se daria de forma automática, irresponsável e inconsequente, né? E aí eu entro nas consequências, né? As consequências é que a população quer segurança. A população quer segurança pública acima de educação, de saúde e de emprego. Como colocar um operador que faz segurança pública sem ter a segurança pessoal? Vitor, nós temos aqui na nossa cidade um exemplo claro disso. Há alguns anos atrás, um colega nosso foi assassinado aqui no bairro do João Paulo, exercendo a sua atividade. Ele estava removendo um veículo, 7h30 da manhã. Né? A realidade dos agentes de trânsito no Brasil é que nós fazemos segurança pública sem colete à prova de bala, sem colete balístico, sem uma faca, sem um canivete. E esses profissionais são cobrados por força de lei para combater crime, para combater não só condutas e infrações, mas para combater crime. Porque nós estamos na rua diuturnamente, 24/72. Então, olha a incoerência e olha a contradição. Eu estou parando o Congresso para discutir uma PEC, para reconfigurar o sistema de segurança pública, para resetar o que está aí, e eu estou cometendo uma injustiça dessa. De 20, 30 mil agentes de trânsito no Brasil, que são obrigados por força de lei a cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito, que é utilizado pela Polícia Rodoviária Federal, mas que no âmbito dos municípios nós temos que ser obrigados a fazer segurança pública sem colete balístico, sem uma faca, sem um canivete, sem uma arma de choque. A gente chega à situação bizarra de ter que ver o crime e sair correndo, porque o agente de trânsito está na mesma situação do cidadão comum. Então a gente, quando temos profissionais honrados, como nós perdemos o colega no João Paulo, que está ali para cumprir a lei, para cumprir o Código de Trânsito, acaba sendo morto no exercício do dever legal, porque ele se depara com criminosos organizados, e enquanto o nosso sistema de segurança pública está desorganizado, está brigando para tirar um, para tirar o outro, porque eu sou mais do que tu, porque eu ganho mais e tu não pode estar do meu lado. É triste ver esse debate feito, né, na comissão pelo relator nesses termos, porque parece isso. Parece que os agentes de trânsito, parece que os municípios não são dignos de estarem ao lado de carreiras estaduais, carreiras federais. Esse não é o debate que o cidadão quer, esse não é o debate que a população quer. O que a população quer é segurança. Segurança na sua rua, na sua avenida, em casa, na escola. E aí você aleja-se do sistema 20, 30 mil profissionais que fazem segurança pública sem segurança pessoal. Então, é uma situação dramática. Nós estamos indo a Brasília brigar por esse direito, né? E o mais triste é saber justamente que tem uma PEC no Senado, aprovada no Senado, a PEC 3722, uma PEC amadurecida, uma PEC em onde esse pleito dos agentes de trânsito já foi votado e aprovado por unanimidade. E aí nós temos o relator Mendonça ignorando tudo isso. Ele está dizendo o que do Senado? O que o relator pensa a respeito do Senado e a respeito dessa PEC, a 3722? Que eles são idiotas, que eles não sabem nada de segurança pública, que eles estão viajando na maionese. E olha que o Senado é a casa da maturidade, é a casa onde a faixa etária
dos parlamentares é maior, que representa os estados. Outro fato que eu trago para ti, Vitor, é que o Conselho dos Secretários de Segurança também do Brasil, eles entendem que os agentes de trânsito, secretários de segurança, entendem que os agentes de trânsito são profissionais policiais que precisam ser reconhecidos como tal. O último também argumento que eu traria, se fosse possível, é o fato de que os agentes de trânsito, veja bem, os agentes de trânsito têm uma cadeira cativa no Conselho de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Uma categoria tem uma vaga, uma cadeira no Conselho de Segurança Público do Ministério da Justiça. E esse Ministério da Justiça envia uma PEC, não incluindo os agentes de trânsito. E o relator ignora isso. Não faz sentido. Né? Ignorar o pleito dos agentes de trânsito com todo o respeito, é brincar com a segurança pública. Porque é tirar profissionais que podem estar garantindo a segurança das pessoas nas faixas de pedestre, nas escolas, nas ruas e nas avenidas de todo o Brasil. Para nós findarmos aqui o nosso bate-papo, qual é o recado, Brito e Cerqueira, que vocês dariam hoje para a categoria, né, como representantes dos órgãos que vocês estão à frente, a respeito dessa PEC que está tramitando hoje em Brasília? Cerqueira. A palavra é esperança, Vitor. Que assim, a nossa classe, ela vem levando uma retada, ela é uma classe muito hostilizada por uma parte da população que não aceita ser fiscalizado pelo trânsito. Então, tudo isso acaba refletindo em alguns políticos que não observam que o trânsito, a fiscalização salva vidas e acaba refletindo nesse preconceito todo, né? Vamos falar a verdade. Mas assim, o que eu peço para a classe é se manter firme. A gente vai ter a mobilização agora, vai começar dia 3 de março, vai até o dia 5 lá em Brasília. Entre em contato com quem conhece os políticos, os deputados, senadores, para a gente estar aprovando essa PEC. Essa PEC ela é importante demais para a classe, porque ela tem várias leis que estão dependendo dela, da sua aprovação, para complementar. A Lei Geral dos Agentes de Trânsito, nosso estatuto, a 2160, de certa forma, depende dessa PEC. A PL 2234, do Fundo Nacional de Segurança Pública, já está com a redação lá na CCJ, já pronta, aguardando, o deputado lá na tribuna, ele disse, aguardando o desenrolar da PEC para ser mandado ou não para a sanção presidencial. Então a gente precisa disso, de que cada agente contribua, os agentes de São Paulo, a gente precisa de vocês. Vocês têm o maior efetivo do Brasil. A gente precisa do agente de trânsito de São Paulo. A gente precisa de cada um indo unido e batalhando para que essa PEC seja aprovada. É isso que eu passo para os nossos agentes do Brasil. Eu queria dar um grande salve para a nossa nação viária. Todos que puderem, se desloquem a Brasília na próxima semana. Nós vamos ficar a semana inteira em Brasília, lutando por esse reconhecimento constitucional da nossa carreira de segurança pública. Nós precisamos disso para que nós possamos fazer segurança pública com segurança. Assistam essa entrevista, curtam, compartilhem, encaminhem esse podcast para os parlamentares das suas bases. Eu entendo que os argumentos são mais do que suficientes e o momento é de pressão política. Nós estamos no ano eleitoral, né? O tema é um tema de seriedade, é um tema que, mais importante do que para os agentes de trânsito, ele é importante para a sociedade. Encaminhe essa nossa entrevista, esses argumentos para o seu parlamentar, para os seus deputados, porque o que a gente percebe é isso, Vitor, Cerqueira. No Congresso, boa parte dos parlamentares não conhece os nossos argumentos. E os nossos argumentos, eles estão calçados em argumentos constitucionais, argumentos infraconstitucionais, em argumentos jurisprudenciais, em argumentos baseados na prática, na realidade das ruas. Os agentes de trânsito fazem segurança pública, os agentes de trânsito são segurança pública.
Nosso trabalho é proteger vidas e trânsito também é segurança pública. Encaminhe essa entrevista, os nossos recortes para os seus parlamentares e vamos para Brasília lutar pela a PEC 18, a PEC da segurança pública, tendo também os agentes de trânsito como operadores de segurança pública no artigo 144, nos incisos, junto com a Guarda Municipal, representando o sistema de segurança público municipal, que é a realidade de todos os municípios do Brasil.